E aí, galera, beleza? Vamos dando continuidade ao nosso estudo de eletroestática. Aula de hoje sobre energia potencial e potencial elétrico. São as primeiras grandezas escalares que a gente vai começar a estudar aí em eletroestática, tá? Nós estudamos no começo força e campo, que são grandezas vetoriais. Então, nas grandezas vetoriais, além do valor, né, eu tenho a direção e o sentido. Eu tenho que desenhar o vetorzinho para saber para onde a força está atuando. Agora, nas grandezas escalares, eu não vou ter mais esse vetor. Nas grandezas escalares, eu só vou ter o valor. Então, vamos ter outros tipos de preocupação, em vez de ficar desenhando o vetorzinho. Beleza? Então, nossa primeira aí, a energia potencial. A energia potencial elétrica, assim como qualquer energia, está relacionada à capacidade de realizar trabalho. Então, energia para nós sempre vai estar relacionado ao movimento. O que isso quer dizer? Se um corpo tem energia, ou ele está em movimento, ou ele pode entrar em movimento. Quando um corpo já está em movimento, ele tem a energia cinética, é a energia de quando o corpo já se movimenta. Agora, quando um corpo tem energia potencial, significa que ele pode entrar em movimento. Aí, o último sobrenome aqui, ó, vai te dizer qual é a força que faz com que ele entre em movimento. Então, energia potencial gravitacional. Tá me falando assim, ó, o corpo pode entrar em movimento devido à ação da força gravitacional. Energia potencial elástica. O corpo pode entrar em movimento devido à ação da força elástica. Energia potencial elétrica significa que o corpo pode entrar em movimento devido à ação da força elétrica. Então, para ter energia potencial elétrica, o corpo tem que estar em uma região que tenha campo elétrico. Quando eu tenho só duas cargas pontiformes, a energia potencial elétrica entre essas cargas pontiformes depende das cargas e da distância entre elas. Então, ó, essa equação é muito parecida com a equação da força elétrica. Quais são as diferenças? As cargas estavam em módulo e a distância estava ao quadrado. Agora, ó, a carga não está mais em módulo e a distância não está mais ao quadrado. O problema, ou na verdade, o que você tem que tomar mais cuidado é aqui, ó, com a carga. Por quê? Antes, nós usávamos o sinal da carga só para desenhar o vetor, para saber se a força era de atração ou repulsão, para saber se o campo estava para fora da carga ou para dentro da carga. Agora, eu vou substituir o sinal da carga na hora que eu for fazer o cálculo dessa energia potencial. Então, significa que essa energia potencial pode ser positiva ou negativa. Quem vai dizer para nós se ela é positiva ou negativa são os sinais das cargas. Se eu tenho cargas de sinais iguais, ou seja, se as duas são mais ou se as duas são menos, eu vou ter uma energia potencial positiva. Se eu tenho as duas cargas com sinais opostos, uma positiva, outra negativa, eu vou ter energia potencial negativa. Então, sinais iguais, energia positiva, sinais diferentes, energia negativa. Beleza? E como qualquer energia, a energia potencial elétrica, assim como a potencial gravitacional, assim como a cinética, é medido sempre em joules. Aí vem a ideia de potencial. O que é esse potencial? Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. A energia potencial vai estar relacionado ao corpo que eu estou estudando. Então, essa carga vai ter uma certa energia potencial, essa outra carga vai ter uma certa energia potencial. O potencial é uma característica da região, depende do lugar que o corpo está. Então, a energia potencial é uma característica que o corpo tem por estar em algum lugar, e o potencial é uma característica do lugar. Vou dar um exemplo. O meu peso é uma característica que depende da minha massa e da gravidade da onde eu estou. Então, o meu peso depende da minha massa. Agora, a gravidade da Terra não depende da minha massa. A gravidade da Terra é uma característica do lugar. Em que lugar que eu estou? Então, eu estou no lugar Terra, estou em volta da Terra, a Terra tem uma certa gravidade. É a mesma ideia com o potencial. O potencial é uma característica da região que o corpo vai estar. Para cada lugar diferente, eu vou ter um potencial diferente. E o que é esse potencial? O potencial é o quanto de energia que eu consigo transferir para cada carga.
Essa é a ideia desse potencial. Então, ó, vamos ver sobre a unidade medida. O potencial é medido em volt. Onde que você vê volt na sua vida? Na pilha, na tomada da sua casa, na bateria do carro de 12 volts, na tomada 110 volts ou na tomada 220 volts. O que é esse volt? 1 volt significa que eu estou transferindo 1 joule de energia para cada 1 coulomb de carga elétrica. Essa é a ideia da voltagem. Então, quando eu tenho uma tomada que tem 110 volts, o que essa tomada está me falando? Essa tomada está me falando que eu estou transferindo 110 joules de energia para cada 1 coulomb de carga elétrica que passar ali. Então você já tem que ficar esperto que tomada não gasta energia. Quem gasta energia é o aparelho que eu vou ligar na tomada. Por quê? Para eu ter energia ou para a tomada dar energia para alguém, eu preciso que tenha carga passando. Se não tiver carga passando, eu só vou ter o potencial. Beleza? Então, a energia potencial é uma característica da carga e o potencial é uma característica do lugar. Beleza? Que eu vou colocar essa carga elétrica. Bom, aí eu vou usar esses dois conceitos para falar sobre o trabalho da força elétrica. A força elétrica é uma força conservativa. E toda força conservativa tem duas propriedades. Primeiro, quando ela realiza trabalho, gera no corpo uma variação de energia potencial com sinal oposto ao trabalho realizado. Vou depois mostrar matematicamente isso aí. E a outra é que não depende do caminho. Então, o trabalho da força elétrica, eu não preciso saber o que aconteceu. Eu só preciso saber onde começa e onde termina. E quando a força elétrica realizar trabalho, ela vai gerar naquele corpo, naquela carga, uma variação de energia potencial. E essa variação vai poder ser positiva ou negativa. Só que, se eu tive uma variação negativa, é porque o trabalho foi positivo. Se eu tive uma variação positiva, é porque eu trabalho negativo. Sempre eles vão ter sinais opostos. Então, vamos lá. Eu tenho uma carga elétrica neste potencial inicial e eu vou levá-la essa carga até um potencial final. Pensa assim, ó. Eu tenho um corpo que está a uma altura inicial. Eu vou pegar esse corpo que está numa altura inicial, eu vou levá-lo até uma altura final. Enquanto eu faço esse movimento, enquanto eu estou movimentando esse corpo para cima e para baixo, o peso está realizando um trabalho. E esse trabalho do peso pode ser positivo ou negativo. Vamos imaginar. Se eu estou levantando o corpo, enquanto eu estou levantando o corpo, o peso dele está puxando ele para onde? Para baixo. Então, enquanto eu estou levantando o corpo, o trabalho da força-peso está o quê? O trabalho da força-peso está negativa. Só que enquanto ele está levantando, o que está acontecendo com a energia potencial dele? Aumentando. Pensa o contrário. Se o corpo está descendo, o peso está a favor. Só que o que está acontecendo com a energia potencial? Está diminuindo. Então, essa é a ideia. Então, eu tenho uma carga que está num potencial inicial e depois eu vou levá-la até um ponto final. Ah, como que eu levei ela para lá? Não sei, não me importa. Por que caminho? Também não me importa. Eu só preciso saber onde é o ponto inicial e onde é o ponto final. Aí, eu vou usar a relaçãozinha que eu acabei de passar. O que é o potencial? É o quanto de energia eu estou transferindo para cada carga. Ou seja, eu posso falar que a energia potencial que essa carga Qzinho tem neste ponto depende dela e do potencial. A energia que ela tem aqui depende dela e do potencial final. É a mesma coisa na hora que eu estou levantando um corpo. A energia potencial que essa canetinha tem depende dela e da altura que ela está. Se eu levo ela para outra altura, a massa dela continua a mesma, mas mudou o ponto que ela está, mudou o potencial que o corpo está. Escrevi matematicamente aqui, ó, o que está aqui, ó. O trabalho gera uma variação de energia potencial, então o trabalho gera uma variação de energia potencial com sinal contrário ao trabalho realizado. Eu transformei essa afirmação teórica em matemática. Aí eu vou desenvolver essa equaçãozinha. Eu sei que o trabalho é igual, sempre que eu calculo variação de qualquer coisa, é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Só que eu tenho um sinalzinho de menos. Vou fazer distributivo aqui, eu vou ter que o trabalho é igual energia potencial inicial menos energia potencial final.
Tá vendo que inverteu? Por quê? Esse aqui, ó, menos com menos, ficou mais, ficou mais. Esse aqui, ó, menos com mais, ficou menos. Por isso que os dois inverteram a posição. Este está positivo, esse está negativo. Aí eu vou substituir o que é a energia potencial. A energia potencial depende da carga e do potencial. Então, a energia potencial que eu tenho no início depende da carga e do potencial do início. Do final depende da carga e do potencial final. Então, o trabalho é igual a Q vezes potencial inicial menos potencial final. O que eu tenho aqui, ó? Uma diferença de potencial. Esse é o nosso U, que é a DDP ou a tensão. O que o U significa? O U é um potencial menos o outro. Qual é o cuidado que você tem que ter nessa diferença de potencial? É que vai ser sempre início menos final. Então, eu tenho que o trabalho é igual a Q vezes U. Então, o trabalho da força elétrica depende da carga elétrica que está se movendo, Qzinho, e da diferença de potencial. Muito cuidado com essa diferença de potencial, que vai ser sempre o potencial do início menos o potencial do final. Ah, Léo, só essa equação que eu tenho que guardar? Não, essa e a primeira. Ou você vai usar essa, ou você vai usar essa. Nos exercícios, a maioria é dessa, mas em alguns, essa aqui vai acabar ficando mais fácil, vai depender da situação, beleza? Então, você tem que lembrar que o trabalho é igual a menos variação da energia potencial e que o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U, que o trabalho depende da carga e da diferença de potencial. Beleza? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, galera. Um abraço, até a nossa próxima aula.